O Capitão América é libertário e eu posso provar. Esse aqui é um vídeo bem especial, não só por causa dessa brincadeira com o libertarianismo do Capitão América, mas ele é libertário sim, hein? E eu vou provar. Mas também porque eu escrevi o roteiro desse vídeo em conjunto com o meu filho, Timóteo, de 13 anos. E, claro, com um filho de 13 anos, você imagina que esse ressurgimento aí, ou essa consolidação do universo Marvel, eu estou acompanhando bastante de perto. Estou até, inclusive, vestido aqui com a roupa do Vingadores Ultimato, traje de viagem do tempo, em homenagem ao universo Marvel, em razão da gravação desse vídeo. Mas esse vídeo é muito especial porque eu fiz o roteiro dele com o meu filho, o Timóteo, e porque o Timóteo vai trabalhar na edição do vídeo, e eu espero que você goste. Qual é a questão que envolve o Capitão América enquanto um personagem? E isso talvez seja um pouco mais notado até nos quadrinhos do que propriamente na série de filmes aí do universo cinematográfico da Marvel. Embora, como a gente vai ver lá no final, o filme Guerra Civil, que também é inspirado numa HQ, né, ele possa aí já nos dar um vislumbre desse libertarianismo do Capitão América. O Capitão América, ele é como que um espelho da história dos Estados Unidos, ou mais especificamente, ele no personagem, no desenvolvimento do personagem, a gente percebe essa ambiguidade da história dos Estados Unidos com a liberdade. Os Estados Unidos foram colonizados buscando-se liberdade. Basicamente, né, claro, muita gente foi, mas se você pensar no principal impulso filosófico da colonização dos Estados Unidos, foram os puritanos buscando o exercício de liberdade religiosa. Como eu falei, muitas outras pessoas foram para os Estados Unidos também, mas essa experiência dos puritanos é o que dá o tom do início da colonização dos Estados Unidos. Mas aí então depois veio a independência, e para que a independência fosse viabilizada, aí então se consolidou a partir das 13 colônias, que num primeiro momento eram estados bem independentes mesmo. Num primeiro momento os Estados Unidos funcionaram como uma confederação, mas um pouco após a independência se consolidou a Federação Americana e se consolidou a Constituição Americana que nós temos hoje. No século XIX nós temos também a Guerra da Secessão, Norte contra o Sul, e o Sul acusado de traição contra os Estados Unidos da América, porque se separaram e quiseram montar uma confederação à parte. Claro que tem o problema da escravidão, e essa é a grande ambiguidade, então, da própria história ou da própria tradição libertária dos Estados Unidos. Essa Guerra da Secessão no século XIX, ela inclusive é chamada de Guerra Civil. Então tem alguma inspiração aqui, embora você não possa fazer uma analogia perfeita, né? Tem alguma inspiração aqui para a Guerra Civil lá dos personagens da Marvel, pelo menos no nome. E aí, no século XX, se consolida uma maior busca por coesão social e em detrimento da liberdade individual, especialmente com a criação do Banco Central, do Federal Reserve, né, no começo do século XX, e com a participação dos Estados Unidos nas duas grandes guerras, especialmente na segunda, porque aí há um recurso necessário, na verdade, em todo o mundo, a economia de guerra. E é claro que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, que foi uma guerra ideológica, por uma questão também filosófica, pela defesa da liberdade. Embora a Segunda Guerra tenha tido um impacto muito grande na economia do mundo inteiro, a economia de guerra é uma coisa bastante drástica, e também na economia dos Estados Unidos. E é nesse momento que surge o Capitão América. O Capitão América, ele é criado durante a Segunda Guerra, exatamente para motivar, né, o pessoal a se manter engajado com aquela guerra. Ele está lá, ele luta com Hitler, tudo isso faz parte do contexto das histórias do Capitão América lá na década de 40.
E uma curiosidade é que o Capitão América se torna o primeiro herói que viria daquele que viria a ser o grupo Marvel. Assim surge então o Capitão América como que materializando essa história dos Estados Unidos na luta pela liberdade. Mas, como eu mencionei, essa história dos Estados Unidos é muito ambígua. A liberdade individual que marcou, inclusive, o impulso colonizatório dos Estados Unidos, ela começa a ser suprimida com a Constituição. E aí a gente tem aquela grande ambiguidade posterior à Constituição, né, que é a Guerra da Secessão, e se consolida a coesão social, como eu mencionei. Mas já no momento da Guerra da Secessão, a gente tem o No Treason, aquele livro célebre do Lysander Spooner, demonstrando como tão complicada quanto a escravidão física é a escravidão política. Então o Lysander Spooner, ele personifica esse início da tradição libertária americana, criticando a consolidação dessa coesão social que já estava acontecendo lá no século XIX, com a apresentação de argumentos em prol do anarco-individualismo, negando a eticidade, né, negando o caráter moral de um governo central impositivo. E a gente vai perceber esse movimento no personagem do Capitão América também, claro, já aí na experiência do século XX. O que acontece é que nos Estados Unidos, com a Segunda Guerra também, isso aqui é interessante, né? Esses paralelos são muito interessantes também. Foi a Segunda Guerra que levou à criação do Capitão América. A Segunda Guerra foi a responsável pela migração de grandes nomes da escola austríaca de economia, como o Hayek e especialmente o Mises, para os Estados Unidos. O Hayek deu início à escola de Chicago, foi professor do Milton Friedman, e o Mises foi professor do Murray Rothbard. E essa ida do Mises para os Estados Unidos faz com que surja então o libertarianismo ou o austro-libertarianismo. A teoria de livre mercado da escola austríaca de economia se junta com a defesa ou com a tradição de defesa da liberdade nos Estados Unidos, e aí surge o libertarianismo. A coisa começa nos anos 60, mas ela se consolida mesmo na década de 70, né? Essa cultura libertária, esses escritos aí em defesa do libertarianismo. E aqui nós temos uma coisa muito interessante e um paralelo muito interessante com o Capitão América também. O Manifesto Libertário foi escrito pelo Murray Rothbard em 1973. O Nômade, e eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse personagem, surgiu em 1974. O Nômade foi uma identidade assumida pelo Steve Rogers, o Capitão América, em 1974, quando, no roteiro lá das histórias em quadrinhos, houve uma conspiração terrorista cujo líder era o próprio presidente dos Estados Unidos. Aqui você vê uma ressonância com Nixon e o Watergate. Então, veja o que acontece. O Capitão América abandona, né, o Steve Rogers abandona as cores dos Estados Unidos. Ele passa a usar um uniforme azul e amarelo, ele simplesmente abandona as cores da bandeira dos Estados Unidos, as listras e as estrelas, né? E ele se torna um personagem, então, alternativo, nômade. O que a gente precisa perceber é que nós temos o mesmo pano de fundo da consolidação do movimento libertário, porque o Manifesto Libertário ele é escrito contra esse pano de fundo do governo Nixon. E há basicamente dois fatores que envolvem o governo Nixon, além do escândalo de Watergate, que deu inspiração para esse contexto do surgimento do Nômade aí, que são, primeiro, por conta da guerra do Vietnã, uma batalha muito forte quanto ao alistamento militar obrigatório. E aí vamos lembrar que o Capitão América também surgiu como forma de engajar o pessoal a se alistar voluntariamente, né, embora fosse obrigatório, mas a ter desejo de lutar contra o Hitler, né, contra o nazismo. Mas na década de 70 a insatisfação contra o alistamento militar obrigatório era muito grande por causa da guerra do Vietnã, tanto que o Nixon foi obrigado a acabar com o alistamento militar obrigatório. E além disso, o Nixon
ele aboliu o padrão ouro, que foi o resultado de um problema iniciado lá com o recurso à economia de guerra lá da Segunda Guerra Mundial, mas aí na década de 70 o Nixon teve que abolir o padrão ouro e o resultado disso foi a maior inflação da história dos Estados Unidos. Então isso era muito pano para manga, isso era muito combustível para a teoria libertária, tanto que o Partido Libertário dos Estados Unidos, que já existia naquela época, ele teve uma votação muito significativa nas eleições presidenciais para a década de 70. E isso, inclusive, motivou o Rothbard a escrever o Manifesto Libertário. Muito interessante esse paralelo, por quê? Porque o Capitão América ele acaba personificando esse ideal americano de busca pela liberdade, mas ele acaba, na década de 70, que foi uma das décadas mais dramáticas do século XX, ele acaba personificando também o próprio movimento libertário nos Estados Unidos. E esses paralelos entre o surgimento do Manifesto Libertário e o surgimento do Nômade são muito interessantes. É claro que essa questão da decisão do surgimento do Nômade, né, foi uma declaração de insatisfação da própria Marvel, ressoando aquele ambiente social propício à consolidação da teoria libertária nos Estados Unidos na década de 70, mas do ponto de vista comercial o Nômade não deu muito certo. Afinal de contas, né, o pessoal gosta do Capitão América, o pessoal gostava do Capitão América e é natural entender que o pessoal tenha ficado um pouquinho insatisfeito, não com o brado por liberdade em si, mas com essa mudança e com essa alteração abrupta. E também os caras da Marvel começaram a fazer algumas piadas com o Nômade aí, parece que ele tropeçou na própria capa, enfim, isso aí é coisa que o Timóteo me acrescentou aqui. E aí, claro, o Capitão América acabou voltando, mas esse episódio do Nômade é muito significativo. E aí a gente vai para o século XXI, nos quadrinhos a história da Guerra Civil é de 2005 ou 2006 e o filme do universo cinematográfico da Marvel é de 2016. Então, o que acontece ali? Tem um paralelo, não é uma ressonância total, né, entre os quadrinhos e o filme, mas basicamente o que se estabelece, seja pelo governo americano nos quadrinhos, seja pela ONU no filme, é uma tentativa de controle dos heróis, né? Claro que nos quadrinhos é muito mais amplo, você tem todos os outros heróis do universo da Marvel, ali no filme é só os Vingadores. E aí essa iniciativa da ONU, ela é apoiada pelo Homem de Ferro, mas o Capitão América se recusa a ser cadastrado, a ser controlado, porque daí ele teria que ser autorizado pela ONU a agir. O Capitão América, que é libertário e eu estou provando, se recusa a se submeter ao globalismo e nos quadrinhos se submeter ao governo monopolista da violência, né, o governo local, né, o governo nacional monopolista da violência. O Capitão América, que é libertário e eu imagino que eu já tenha provado, ele se recusa a se sujeitar a esse tipo de controle. Só faltou ele dizer no filme, e agora eu nem lembro se ele não disse, "Don't tread on me". E ainda por cima ele tenta proteger o seu amigo Bucky, né, o soldado invernal já naquele momento, que é procurado por um atentado que ele não cometeu. E aí o resultado é que se forma o time Capitão América, o time Homem de Ferro, e eles lutam entre si. No final, o time Capitão América fica foragido e os aliados do Homem de Ferro se separam. E a Guerra Civil também é importante para o plano do Thanos, para que o plano do Thanos desse certo, né? Que essa é uma curiosidade que o Timóteo colocou também e tem a ver com a continuação da série. Agora, na Guerra Civil, essa personalidade libertária do Capitão América lá da década de 70 aparece. Tanto que ele arranca a estrela do peito e dá o escudo para o Homem de Ferro. Inclusive, antes de sair o filme Guerra Infinita, houve uma cogitação aí pela internet de que o Capitão América apareceria, ou melhor, que o Steve Rogers apareceria no Guerra Infinita como o Nômade. Ele não aparece exatamente como o Nômade, mas ele já aparece
ali sem nenhuma alusão ao seu uniforme tradicional e sem o escudo. Ele usa lá uns escudos bem estilizados, feito pelo pessoal de Wakanda, feito pelo pessoal lá do Pantera Negra. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de fazer, porque foi uma iniciativa conjunta com o meu filho. Deixe o seu comentário aqui embaixo, caso você tenha gostado. Deixe suas palavras de incentivo aí para o Timóteo, caso você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima.